Cumprimento a todos aí com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te surpreenda com bênção sob medida. Salmo 51, na nossa campanha, Davi confessa o seu pecado. A palavra do Senhor diz que nós devemos confessar os nossos pecados. Diariamente, nós devemos agradecer a Deus e pedir perdão, misericórdia. Davi havia pecado ali com Betseba. Davi ali tinha possuído a mulher do teu chefe de guarda. E Davi ali, do seu chefe do exército, ele ali dentro da sua varanda, ele vê aquela mulher de longe tomando banho da janela dele, e ele o deseja, e ele trama ali para matar o esposo dela para poder ficar com ela. Mas aí Davi peca. E neste momento o Salmo 51 vai dizer que o salmo que o Davi ele vem e ele pede ali a misericórdia de Deus. Nós devemos diariamente pedir essa misericórdia de Deus, porque nós, como carnais, nós pecamos sim. Então aqui no Salmo 51, Davi vai pedir misericórdia. Veja só nas palavras de Davi que diz: vamos orar, apresentar a Deus para que Deus venha tocar no teu coração, meu irmão, minha irmã. E olha, se você não inscreveu, inscreva no canal, compartilhe, ativa o sininho aí, para que o YouTube mostre o nosso conteúdo para mais pessoas, e a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Pai eterno, querido Deus, que este Salmo 51, ele nos mostra, Pai, que devemos pedir perdão a Ti, como diz na oração do Pai Nosso: perdoa os nossos pecados, assim como nós também perdoamos aqueles que nos têm ofendido. A oração do Pai Nosso diz que devemos pedir, Pai. E essa oração do Pai Nosso, ela dá a entender que ela foi feita na parte da manhã, porque diz: Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Então está dizendo o pão nosso, o pão de cada dia. Então pão do café da manhã, do almoço, da merenda e da janta. Então essa oração é a oração matinal. Então matinalmente nós devemos pedir perdão, pedir pela Tua misericórdia rica, ela venha estar sobre as nossas vidas. Porque sabemos que pecadores que somos, poderemos ser consumidos pelo Teu fogo, Deus. Mas pela Tua rica misericórdia, o Senhor nos livra de todos os males, nos livra de ser consumidos. Então, Deus, que esta palavra venha fortalecer essa prioridade, essa intimidade que cada irmão venha ter contigo, Deus. É o que eu lhe peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Salmo 51, Davi clama: tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a Tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das Tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre está diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal à Tua vista, para que sejais justificadas. Quando falares, eu puro quanto julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, do oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo de alegria, para que goze os ossos que Tu quebraste. Esconde a Tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da Tua presença, não retires de mim o Teu Espírito Santo. Torna-me a dar-me a alegria da Tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os Teus caminhos, os pecadores a Ti converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a Tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, a minha boca entoará o Teu louvor. Pois não desejas sacrifício, senão os eu daria. Tu não te deleitas em holocaustos.
Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não despreza, ó Deus. Fazem o bem em Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sob o teu altar. Salmo 51, ele diz a repreensão e o arrependimento. Embora Davi continuasse na sua prática religiosa normal, após ter cometido o pecado, ele estava dominado pela insensibilidade. No entanto, mesmo vivendo em condições de esfriamento espiritual, o Altíssimo não desistiu de despertar a sua consciência dormente. Assim enviou o profeta Natã para confrontar o seu erro e chamá-lo ao arrependimento. Deus age da mesma forma com aqueles que encontra caídos. Hoje ninguém viverá sob o jugo do pecado, se como Davi aceitar a repreensão de consertar. Nós devemos aceitar. Salmo 51 vai dizer sobre a culpa. Os olhos do Altíssimo, Davi era um transgressor. Por causa do seu pecado, ele merecia a morte, mas a sua confissão, o seu arrependimento, atraíram a benignidade e o pecado e o perdão e a vida que vem de Deus. A humildade e a grandeza da fé. Reconhecer os pecados é o primeiro passo que a pessoa deve dar a encontrar o perdão divino. Davi foi humilde para reconhecer os erros. Davi era rei, ele reconheceu perante o Salvador, perante o Deus que ele havia errado, que ele havia pecado. Ele poderia achar que ele estava acima da lei, mas ele não, ele se humilhou, porque os humildes serão exaltados. Também sincero em confessá-lo, Deus, ele venceu a vergonha, o medo de cair em descrédito com o povo, o desprezo. Para então voltar a aliança ao Senhor, Davi sentia a alma imunda, queria limpeza. Quando ele fala ali, mais limpo do que a neve, ele queria que fosse branco, limpo. Assumiu a responsabilidade. Outra evidência marcante ao arrependimento de Davi foi o fato dele não tentar diminuir o seu erro, culpando os outros. Ele não, foi culpa do fulano, não, como foi a Eva. Ah, a culpa é da serpente. Adão, não, a culpa é da mulher que me deste. Não, ele assumiu. Ele arrependeu e disse, eu errei, não foi ela. Ele poderia ter dizido, não foi ela que tomou banho com as janelas abertas, com as cortinas ali, não. Davi foi herói e vilão. Durante a sua vida de fé, ele experimentou altos e baixos. Teve comunhão com Deus, mas também viveu algumas agurras com o diabo, algumas lutas com o diabo. Cedeu ao pecado e por isso a sua alma gemeu. Ficaram registradas nas Escrituras não somente as suas vitórias, mas também o seu fracasso, para que pudéssemos torná-lo como exemplo e não caímos no mesmo erro, para mostrar que Davi, que tinha um coração como de Deus, ele caiu em pecado, nós também pode cair. A verdade do íntimo, Davi havia escondido o seu pecado por quase 1 ano, ele estava escondendo aquele pecado. Mas agora sente o peso do engano. Há quem se preocupe com um comportamento correto diante dos homens, porém na mente de todas as boas más ações se originam. Os pensamentos podem ser secretos para todos, exceto para Deus. O que você faz pode estar secreto, mas menos para Deus. Ao esconder as suas iniquidades, 51, de 1 a 12, vai dizer que Davi distanciou-se da presença de Deus. Ele percebeu a alegria da salvação e ele percebe que perdeu aquela alegria. Então ele pede no Salmo a alegria. Compartilhar a experiência. O salmista, ele se propõe a ensinar aos outros, os transgressores, a retornar ao caminho de fé. Ele pega ali o exemplo dele e fala, não, eu vou ensinar esse caminho de fé para outros. O preço da cobiça. Davi tinha consciência de que o adultério era uma transgressão, mas permitiu que o desejo aguçado por seus olhos se transformasse em cobiça. No entanto, ceder aquele desejo para ter prazer imediato rendeu a ele o maior problema da sua vida. E na tentativa de remover os vestígios do seu pecado, ele desagradou ao Altíssimo. Ainda mais, mandou matar o marido, temente fiel da mulher.
com quem pecou. A santidade e a pureza de Urias eram preciosas aos olhos de Deus. Por isso Davi sabia que o sangue inocente sujava suas mãos. A vida do salmista era uma prova que faz escolher e pensar. E você vê a consequência desse pecado. A palavra do Senhor vai dizer que o primeiro filho que ele teve, Deus, pelo pecado, tirou o filho que ele teve com Betseba. O primeiro filho que ele teve a morte. Porque pelo pecado, naquela época, as pessoas eram se expostas e é como se fosse tocar na arca da aliança. Se a pessoa tivesse pecado ali, quando fosse carregar, ela morreria na hora. Mas Deus é misericordioso. E aí a misericórdia dele, Davi clama. Vamos orar. Querido Deus, que esta palavra, que essa tua misericórdia, como diz na tua palavra, esteja sobre as nossas vidas, dando a direção, a sabedoria e o entendimento. É o que eu lhe peço, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Fique todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus por isso.